Tudo bom, meus amigos do primeiro ano? Como é que nós estamos? 2 terças-feiras que nós ficamos sem aula, não é? Uma, por conta do início das nossas AU, as nossas avaliações da unidade. A outra, um feriado. Então, para que a gente não tenha a nossa carga horária prejudicada, eu deixei 2 aulas gravadas, essa e uma outra, para que a gente possa seguir a programação. Tá bom? Então, não estranhem se Eric colocar essa aula fora do horário normal de vocês. Né? É uma aula para a gente recuperar a terça-feira da semana de provas e a terça-feira do feriado. Nosso assunto agora, Aristóteles, aluno de Platão, o mais famoso aluno de Platão. Aluno e crítico também, não é? Porque ele vai fazer uma série de críticas às ideias de Aristóteles. Sim, estamos no livro, capítulo 4. Terminamos Platão, Aristóteles, capítulo 4. Não é isso? Muito bem. O livro, nesse capítulo, começa dizendo que as contribuições do pensamento de Platão e de Aristóteles foram decisivas para a história da filosofia ocidental. Quase toda a filosofia que se produziu depois desses 2 pensadores fazem referências a eles 2. Ou para criticar, ou para concordar parcialmente, ou para abraçar dizendo que é uma maravilha. Tem gente, não é, que é tão apaixonado por Platão que diz que a filosofia se divide em antes e depois de Platão. Antes não havia filosofia. Platão criou a filosofia. Depois de Platão, toda a filosofia se resume apenas a comentários sobre o pensamento de Platão. Exagero. Claro, muita coisa nova foi produzida depois de Platão e Aristóteles. Mas para você perceber a importância desses 2 homens. Da mesma forma que Platão não reproduziu o pensamento de Sócrates, ele vai inovar, trazer coisas. Aristóteles, aluno de Platão, não vai repetir só o mestre. Ele vai partir de algumas ideias do mestre e construir uma estrutura de pensamento diferente do mestre, do professor. A principal crítica que Aristóteles vai fazer a Platão é sobre aquela história da teoria das ideias. Né? Porque o modelo platônico, né? a concepção de Platão, parte do princípio que existe um mundo real, concreto, que é o mundo das ideias, e o mundo que a gente vê, percebe, é uma cópia desse mundo onde as ideias, os modelos eternos, perfeitos e incriados servem como parâmetro para que as coisas existam aqui. Aristóteles, ele é o que a gente chama de um filósofo realista. A palavra realista vem da palavra realidade. Ou seja, Aristóteles acredita no real, naquilo que a percepção sensorial pode ver, pode perceber. A ideia de que há um mundo externo a esse mundo concreto, esse mundo, vai lá que ele seja imperfeito, né, que ele seja uma cópia de ideias perfeitas, sim, mas atenção, ele existe. E todo conhecimento tem que partir disso daqui. O conhecimento filosófico parte da realidade. Não parte de um mundo ideal que ninguém sabe onde é que está, nem se existe de fato. Então Aristóteles vai botar os pés no chão. Né? Platão tinha os pés no chão, mas a cabeça nas nuvens. Fazendo uma comparação, claro. Aristóteles vai ter os pés no chão e a cabeça no horizonte. O que é que pode vir além?
mas não vamos além do concreto. O mundo concreto, esse mundo que a gente pega, que a gente cheira, que a gente prova, que a gente vê, que a gente ouve, esse é o mundo com o qual nós temos que trabalhar todo o conhecimento, tanto o conhecimento filosófico quanto o conhecimento, né, científico. Aristóteles, você já sabe, aí tem, né, no meu livro é a página 65. O capítulo 4 tem a página 64, que é a introdução, tem um busto bonito, né? Busto a gente chama a escultura que representa a cabeça e o ombro de um personagem qualquer. Temos um busto aí, né, de Aristóteles, né? Não se diz, deixa eu ver de quem é, do museu, está no Museu de Roma, né? No Palácio Altan, em Roma, mas não diz quem foi o autor desse busto de Aristóteles. Em vida ainda, Aristóteles tinha amigos que eram escultores e que fizeram retratos que se perderam, a gente não tem esses retratos, mas que fizeram bustos de Aristóteles. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia de como era Aristóteles, como era Platão, do ponto de vista de retrato, né? Aristóteles era filho de um médico chamado Nicômano. Esse médico foi médico pessoal do rei Filipe II da Macedônia. Filipe II da Macedônia é pai de Alexandre da Macedônia. Então, Aristóteles, como ele era médico da corte, Nicômano, o filho de Nicômano, Aristóteles menino, foi criado na corte do rei Filipe II. Filipe II morre, né? E, como é que se diz? Mas antes de morrer, ele pediu a Nicômano que fosse professor do jovem Alexandre, né? O menino Alexandre. Filipe II já tinha percebido que Alexandre, ainda jovem, com 12, 13, 14 anos, já tinha um carisma de líder, de um camarada que iria fazer grande coisa. Ele não era o filho mais velho de Filipe II. Ele me parece que era o quarto ou o quinto filho. Não é? Tanto que quando Filipe morreu, os irmãos começaram a brigar entre si. E se matando uns aos outros, Alexandre termina sobrando e herda o trono do pai. E aí mostra a que veio. Alexandre, portanto, foi aluno de Aristóteles. Aristóteles estudou com Platão, voltou para a corte onde estava o pai Nicômano e se tornou professor de Alexandre. Do ponto de vista de filosofia, Alexandre não aprendeu nada. Você já estudou história, não é? Dos macedônios e a formação do Império Helenístico e viu que Alexandre não se destacou especificamente por ser filósofo, né? Ele tinha outras preocupações. Mas foi bom para Aristóteles estar na corte de Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, que admirava a filosofia. Ele não queria saber nada de filosofia, não se interessava por filosofia, mas dava valor à filosofia e dava valor também aos filósofos. Ele não admirava somente Aristóteles, admirava também Diógenes. A gente vai falar sobre Diógenes depois. Diógenes de Atenas, né? Era um filósofo que tinha umas esquisitices na vida, um jeito diferente de viver. Morador de rua, para você imaginar. Mas voltando, vivendo na corte e sendo prestigiado pelo homem mais poderoso do mundo, daquele mundo, naquela época, Aristóteles pôde viver somente da sua atividade de intelectual, né? E por conta, né, da admiração que Alexandre tinha para com ele, Alexandre disse uma vez a ele: olha, o que você precisar para desenvolver as suas ideias, os seus trabalhos, escrever seus livros, eu vou lhe fornecer. Está precisando de ajudantes? O que é que você precisa para ajudar você? Ele disse: olha, eu vou precisar de umas pessoas que façam pesquisas para mim. Contrate quem você quiser, quantos você precisar. Em um determinado momento, Aristóteles chegou a ter
mais de 270 pessoas trabalhando para ele, recolhendo informações sobre biologia, sobre geografia, sobre história, sobre a vida dos povos, sobre história, sobre costumes, hábitos, o que a gente chamaria hoje de antropologia, sociologia. Aristóteles teve à sua disposição geômetras, matemáticos, pessoas que conheciam de física, médicos, pessoas que conheciam de química. Olhe, uma equipe fora do comum. É por isso que Aristóteles vai escrever sobre todo o conhecimento que existia naquela época. Aristóteles vai escrever sobre física, sobre química, sobre biologia, sobre matemática, geometria, aritmética. Aristóteles vai escrever sobre teatro, vai escrever sobre história, vai escrever sobre literatura, poesia. Ele tinha uma equipe trabalhando para ele, como os grandes professores universitários nas grandes universidades do mundo têm também uma equipe que trabalham para a realização das pesquisas. Então, entenda por que Aristóteles vai ser um cérebro privilegiado, porque ele teve suporte econômico para poder desenvolver as pesquisas que precisava para construir a monumental obra que ele deixou para a humanidade. Em primeiro lugar, Aristóteles vai falar sobre o conhecimento. É a parte da filosofia que a gente chama gnosiologia. Vamos recordar, para efeitos práticos, didáticos, para facilitar o aprendizado, a filosofia pode se dividir em 4 partes. A primeira parte da filosofia é chamada de lógica, ou a filosofia menor. É a parte da filosofia que ensina a gente a raciocinar, para evitar o erro. Então é a parte da filosofia que nos ensina a pensar corretamente, a juntar as ideias, a desenvolver os raciocínios. Existem regras, a lógica nos ensina as regras de pensar corretamente. Tanto que quando uma pessoa diz uma coisa que parece não ter relação nem com a realidade, nem com nenhuma outra coisa, a primeira coisa que a gente fala, a primeira coisa que a gente diz é: peraí, fulano, isso aí não tem lógica. O que é que não tem lógica? Isso não tem um fio de argumentação, não tem uma linha de raciocínio, não se aplica nem à realidade, nem a uma teoria, uma hipótese ou uma abstração. Ou seja, essa ideia do que você está dizendo, esse argumento que você está lançando, ele não tem relação com a verdade, com aquilo que se pode comprovar. Portanto, é algo falso, é uma mentira. Pronto. A lógica nos ensina a distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Pronto. E hoje em dia, com a difusão das fakes, quão importante é a lógica. Quando você recebe um vídeo ou uma postagem falando algo que você acha esquisito, a primeira coisa que você procura é qual a fonte desse negócio. Tem aqueles HTTP, 2 barras, não sei o que. Muita coisa falsa não tem aquele código correto, sequencial, que caracteriza a origem verdadeira ou uma origem confiável daquela informação. Outra coisa também é que a gente precisa perceber se o personagem que fala, quando é um vídeo que tem áudio, se aquilo é a fala do personagem ou é uma dublagem. Às vezes existem dublagens que são até mal feitas, toscas. Então você percebe isso. Outra coisa, aquilo que está sendo falado por aquele personagem se refere a que comentário? O personagem pode estar falando, por exemplo, de
imagine que seja uma postagem política, e aquele camarada está falando sobre um determinado político de uma época anterior. E aquele vídeo é postado, veja a opinião de fulano de tal sobre o atual presidente. E você vai descobrir que aquele vídeo que está sendo datado como se fosse uma fala de agora, ele, na verdade, se refere a uma outra pessoa em uma outra época. Para quem não quer ter esse trabalho todinho, entrando no Google, pesquisa, o Google Chrome, por exemplo, né, você coloca vídeo tal assim, fato ou fake. Tem gente especializada em mostrar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Tá vendo? Aristóteles começou a falar sobre veracidade e mentira, engodo, engano, falsificação. Depois da lógica, a segunda parte da filosofia é a chamada gnosiologia, que é o estudo do conhecimento. O que é que o homem pode conhecer? Qual o limite do nosso conhecimento? Como se dá o conhecimento? Como é que a gente aprende as coisas? Que mecanismos o nosso cérebro usa para poder, né, recolher informações e transformar informações em ideias, em teorias, em argumentação. A gnosiologia tem uma parte específica que se chama epistemologia, que é o estudo do conhecimento científico. Lembre que Platão já tinha chamado o conhecimento verdadeiro, aquele que você pode comprovar, de episteme. Aristóteles então chama a episteme do conhecimento da ciência, o conhecimento que pode ser provado, demonstrado através de fatos, de argumentos. Uma coisa é eu dizer, eu acho que o homem não foi para a Lua, nunca, aquilo é um truque. Muito bem, me prove isso. Eu acho que a Terra é plana, ótimo, faça uma demonstração, não é, da planicidade, vamos chamar assim, né, do planeta Terra, e explique se a Terra é plana e o Sol está aqui em cima, por que em algum dia é noite e em outro momento, em outro lugar do planeta é dia, se o Sol está em cima de uma Terra plana. É muito fácil, eu pego uma mesa e boto uma luz em cima, em todos os cantos da mesa vai estar claro. Então, se a Terra é plana, deve ser dia no Japão e no Brasil, simultaneamente. Como é que no Brasil é noite e no Japão é dia? Se a Terra é plana. Não precisa muito raciocínio, tá vendo aí? A ciência, ela demonstra com coisas simples, diretas. Não precisa ser um raciocínio muito complicado. É isso que Aristóteles nos ensina. Que a verdade é algo claro, óbvio, tá ali na cara para quem quiser ver. Agora, quando eu não quero ver, aí não existe argumentação que dê certo. A terceira parte da filosofia, olha aí, lógica, gnosiologia, é a parte chamada axiologia, ou teoria dos valores. É a parte da filosofia que examina o comportamento do homem em sociedade. Então, o comportamento do homem, determinando o que é certo e o que é errado, é a ética. E por que cada sociedade tem costumes diferentes? É a moral. E a outra parte da axiologia, que é a estética, que analisa as questões ligadas à beleza e à arte. Toda sociedade, não é, tem, mesmo a sociedade primitiva, os nossos índios, não é, um índio diz que aquela mulher é bela, é bonita. Existe a expressão é bonito, é feio. Ora, se uma sociedade primitiva de caçadores-coletores tem um parâmetro de beleza, é porque a beleza é algo importante. Senão o homem não teria criado esse parâmetro. O homem cria obras de arte. O que é arte? O cinema é uma arte. A fotografia é uma arte. Porque
rabisco que eu faço no papel não é arte? E o rabisco que Pablo Picasso fez no papel é arte? Quem determina o que é arte e o que não é? Por que o que está no museu é considerado arte e o que está no mercado da Madalena é considerado artesanato? Qual é a diferença entre artesanato e arte? Como eu sei que uma pintura é boa, de qualidade? E como eu sei que ela é ruim? Quem determina bom gosto ou mau gosto? Tá vendo? A filosofia se ocupa disso, né? E, obviamente, na parte da ética, a filosofia se ocupa do direito, as leis, e se ocupa da política. Por quê? Porque a política é a ação de promover o bem comum, aquilo que é bom para todos. Então eu tenho que definir o que é o bom para todos. Por isso que a filosofia se interessa pela política. E a quarta parte da filosofia, lógica, gnosiologia, axiologia com ética e estética, a quarta parte se chama metafísica. É a parte da filosofia que se ocupa com as questões que as outras partes não trabalham. Por exemplo, quando eu pergunto, existe um ser superior absoluto, com uma inteligência fora do comum, uma racionalidade além da minha, que teria criado o universo? Existe um ser que as pessoas chamam de Deus? Essa pergunta não pode ser feita ao físico, ao químico, ao biólogo ou ao matemático. Porque as ciências não podem responder essa pergunta. Porque as ciências precisam de comprovação concreta para acreditar em alguma coisa. Se eu perguntar a um físico, por exemplo, esse pedaço de cerâmica tem que idade? Porque eu estou olhando aqui uns desenhos que tem nesse caco. Isso é um vaso, parece que foi um pedaço de um vaso. Tem uns desenhos que parecem desenhos pré-históricos. Aí o físico vai levar isso para um laboratório e fazer uma análise radiogênica, chamado método carbono 14, por exemplo. E aí ele vai dizer, olha, essa cerâmica daqui tem pelo menos uns 6.000 anos. A ciência tem um método para datar isso. Aí eu estou com um pedaço de papel esquisito, meio grosso, com uns desenhos esquisitos que parecem hieróglifos e pinturas egípcias. Aí eu chego para um químico, eu digo, tu me examina esse papel aqui, que papel é esse? Esses desenhos, a tinta desses desenhos, isso é egípcio mesmo? E se for egípcio, qual a idade disso? O químico leva ao laboratório, pega pedaços da fibra daquele papel para examinar, raspa pouco daquela tinta e vai misturando com substâncias químicas. Dias depois, semanas depois, ele chega e diz, olha, isso é um papiro egípcio. E isso é tinta fabricada pelos egípcios. Inclusive eu pedi a ajuda de um físico amigo meu para ele submeter as fibras desse papel e a tinta desse papel a um exame radiogênico. E a gente descobriu que esse papel tem no mínimo 4.000 anos e essa tinta é tinta original do Egito Antigo. Tá vendo? Isso é ciência. Não é chute. Não é brincadeira. Ciência é uma coisa séria. A ciência se engana. Mas ela acerta muito mais do que se engana. Então, é primeiro acreditar na ciência. Desconfiar, claro. A filosofia sempre desconfia. Agora, no caso da ciência, as chances de ser confiável são muito maiores. Mas, continuando. Então, a metafísica vai se ocupar de coisas que a ciência não pode se ocupar. Se eu pergunto a um físico, existe uma forma de eu provar que Deus existe pela física? A resposta dele vai ser não. Por quê? Porque a física se baseia na experiência.
ou na observação para criar teorias a partir de fenômenos que se repetem, que são uniformes. A primeira coisa que um físico vai perguntar é: me dê um pedaço desse Deus para eu levar para o laboratório. Eu posso pegar um pedaço de Deus para levar para o laboratório? O químico vai me dizer a mesma coisa. O biólogo, se você diz que esse ser existe, existe um fóssil desse Deus, ou se ele existe de fato, qual é o habitat onde eu posso encontrá-lo? Está vendo? Deus não pode ser provado pela ciência. Deus é um assunto para a metafísica. Meta, além, physis, natureza. Então, todas as ideias que não podem ser comprovadas através da ciência, da argumentação, não é? Da comprovação do concreto, do sensível, é a metafísica que vai se ocupar disso. Mas não pense que é só Deus que interessa a metafísica, não. Por exemplo, liberdade. O que é liberdade? Alguém já viu liberdade andando por aí? Encontrou com liberdade no shopping, na praça da alimentação? Já viu justiça tomando sorvete, né, em alguma esquina por aí? Alguém já viu igualdade, fraternidade, bondade? Alguém já viu virtude comendo um hambúrguer, tomando milkshake? Essas palavras são concepções ideais do homem. São parâmetros que a gente cria mentalmente para dar sentido à nossa vida concreta. Então, justiça, democracia, bondade, fraternidade são conceitos metafísicos. E a metafísica se ocupa disso. Entendido? Aristóteles gosta de ter os pés no chão. Então ele vai falar sobre ciência. E o que é que Aristóteles diz sobre ciência? Estamos aí na parte delimitação, delimitação das ciências. Aristóteles diz que as ciências podem ser teóricas ou teoréticas. Produzem um saber universal, válido em qualquer situação e um saber necessário. Pronto. Mas essas ciências estão voltadas para as coisas que escapam ao concreto, ao material, aquilo que é perceptível no dia a dia. Por exemplo, as ciências teoréticas para Aristóteles são a física, né, e metafísica, que na verdade ele nunca deu esse nome metafísica. Foram os alunos de Aristóteles que chamaram o livro que vinha depois de física de metafísica. É sobre a alma, aí no sentido de sobre a vida. É um livro de biologia, não é? De Anima é um livro de biologia. Depois vem as ciências práticas. O que são as ciências práticas? Aquelas que produzem um conhecimento particular, que têm uma utilidade direta, que estão ligadas a uma atividade do dia a dia, do cotidiano, facilmente perceptível. Então, por exemplo, as ciências práticas são a economia, a política, a ética. Isso está ligado ao dia a dia. Você não agiu corretamente. Você sabe que na nossa empresa existem princípios éticos que a gente tem que respeitar. Está vendo? Um chefe falando com seu subordinado dentro de uma empresa, dizendo que ele não agiu corretamente. E não agiu corretamente por quê? Porque existem normas práticas, e às vezes até escritas. Quando você entra dentro de uma empresa, no salão de recepção, tem escrito nossos propósitos, nosso ideal, nossos objetivos, nossa filosofia. Você vê logo na entrada esse painel, a empresa dizendo: olhe, nós existimos para isso e seguimos tais regras. Então isso é uma coisa prática, está no nosso dia a dia, aquilo é para ser produzido aí. Onde Aristóteles deixou essas ideias? Num livro chamado Ética a Nicômano, é um livro que ele dedicou ao pai dele. Ética a Nicômano. A política e oeconômicos.
econômicos, economia. Não há comprovação que Aristóteles tenha escrito esse livro. Talvez os alunos de Aristóteles tenham compilado ideias que foram de Aristóteles e juntaram nesse livro, e isso foi atribuído a Aristóteles. É muito provável que ali estejam as ideias de Aristóteles. O que a gente não pode comprovar é que foi escrito pelo próprio Aristóteles. E as ciências poéticas são aqueles conhecimentos que analisam a arte, as coisas ligadas à estética. Né? Então, ele escreveu 2 livros sobre o assunto, Poética e Retórica, analisando teatro, poesia, né? História, né? Essas formas de produzir textos escritos. Para Aristóteles, tudo que existe tem uma causa. E tudo que existe e tem uma causa produz um efeito. E, portanto, essa causa é responsável por algo ser de um jeito e não de outro. De acordo com Aristóteles, conhecer algo é conhecer pela causa. Então, importante para você entender, não é, o que é a vida é tentar entender o que causou o aparecimento da vida. Como surgiu a vida no planeta Terra. Se eu solto um objeto e ele cai, qual é a causa que faz com que todos os objetos caiam? Por que os objetos não ficam pairando no ar? Por que eles caem? Então, saber a causa é saber por que é que aquela coisa existe e para que ela existe. Aí, já na outra página, né, nós temos Aristóteles falando sobre a lógica, que na verdade eu já expliquei anteriormente, não é? As obras sobre pensar corretamente, Aristóteles não chamava, né, o livro dele de lógica. Os assuntos que foram tratados na lógica terminaram sendo reunidos num livro de nome Organon, que quer dizer resumo, síntese. Não é? Segundo Aristóteles, um argumento para ser lógico, para ser válido, ele tem que ter uma conclusão a partir das ideias que construíram aquele pensamento. Deixa eu dar um exemplo. Aristóteles diz que todo argumento é composto por premissas. São afirmativas que você pode conferir, comprovar na realidade. Vou dar uma premissa. Todo homem é mortal. Eu posso comprovar isso na realidade? Posso. Até hoje, eu não encontrei nenhum homem que tivesse 4 milhões de anos, 2 milhões de anos, 1,5 milhão de anos, 100 mil anos, 1000 anos. Tem gente de 124 anos. Mas mesmo esse camarada, ele morre. Então, até hoje, nenhum homem se tornou imortal. Então, quando eu digo todo homem é mortal, eu estou fazendo uma afirmativa que é verdadeira, uma premissa. Aí eu digo, Antônio Alves é homem, isto é, pertence à espécie humana. Não é isso? Pertence à espécie humana. É uma segunda premissa. Como é que eu sei que Antônio Alves pertence à espécie humana? Ele tem jeito de espécie humana, olho, boca, cabeça, troncos, membros, as funções de um ser humano, fala, pensa. Então eu posso comprovar na prática que Antônio Alves é um ser humano. Todo ser humano é mortal, Antônio Alves é um ser humano. Qual é a conclusão que eu posso tirar disso? Conclusão: Antônio Alves é mortal. Todos os homens são mortais, Antônio Alves pertence à característica humana, à espécie humana, então ele também vai morrer. Ele também tem essa qualidade. Esse tipo de raciocínio vai ser chamado depois de silogein, que quer dizer relação, intersecção, né?
grudamento é quando um raciocínio é grudado no outro e termina numa conclusão. Silogismo é o nome desse tipo de raciocínio que Aristóteles criou, começou, e que depois vai ter um desenvolvimento muito grande com os filósofos seguintes. Aristóteles tem outras ideias. Tem. Que a gente vai ver numa outra aula. Até já então.